Então, graças a Deus por todos que chegaram aqui essa noite, também aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos para o tempo da palavra dessa noite. Os irmãos sabem, né, ou é de conhecimento quase que geral de todos nós, que uma igreja, a constituição de uma igreja não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre você. A gente faz igreja, a gente é igreja por causa de Cristo. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui. Foi ele que fundou a igreja, como nós vemos nos evangelhos. Foi ele que, durante todo o seu ministério, nos falou sobre a verdade. E também foi ele que formou os primeiros discípulos, pessoas que seguiam os seus passos. E essa tarefa de fazermos discípulos é algo que não pode jamais deixar de existir numa igreja. Uma igreja que não produz novos discípulos de Cristo é uma igreja que está fadada a morrer. Não é tão importante, não é fundamental numa igreja que ela abra a porta de domingo a domingo. Isso não é a coisa mais fundamental de uma igreja, mas sim que ela faça progressivamente mais e mais seguidores de Cristo. E que ao fazermos igreja, ao abrirmos a palavra, que nós abramos a palavra para transformar vidas de pessoas. Ao cantarmos, como estamos fazendo agora, que o louvor seja em primeiro lugar para Deus, mas também para preparar os corações dos que aqui estão. Que a recepção, quando as pessoas chegam à igreja, que nela elas possam encontrar alguém que lhes acolha, porque passaram dias difíceis, dias cansativos, podem muitas vezes chegar à igreja desanimados, sem forças, e que aqui eles possam encontrar o que eles precisam. Cada ação nossa deve ser feita para Deus e também em demonstração de amor para com o nosso próximo. E a ordem que nos foi dada é muito clara. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: todo o poder ou toda a autoridade me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, ou que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 a 20. É interessante que neste versículo, se o irmão for olhar o seu original, como eu aprecio muito fazer, olhar para ver palavras especiais, palavras importantes, não existe o verbo fazer no versículo. Literalmente, ali está escrito: vocês vão por todo mundo e discipulai. Discipulai, não tem a palavra fazer. O verbo ali é a palavra discípulo, você produzir discípulos. E a gente, para colocar em português, talvez de maneira mais clara, nós colocamos um fazer discípulos. Mas para mim, o discipular, ao invés de fazer discípulos, é importante. Porque isso me prova e me ensina que a obrigação de produzir discípulos não é minha, não sou eu que salvo pessoas. As pessoas não chegam ao conhecimento de Cristo porque eu usei palavras corretas, porque eu fiz uma metodologia precisa, porque eu soube dar os passos de um caminho para a salvação e a pessoa que ouve esses passos automaticamente se torna cristã. Não. A minha responsabilidade é de levar a palavra às pessoas, mas a salvação vem de Deus. É Ele quem trabalha nos corações, é o Espírito Santo que convence pessoas da sua necessidade de Cristo. E minha função, então, é o quê? É eu ser um discípulo de Cristo para que as pessoas possam olhar para mim e olhar, isso é seguir a Cristo, e ao mesmo tempo fazer discípulos. Um dos livros que eu pude ler durante as férias de verão foi justamente um livro que chama O Custo do Discipulado, escrito pelo Jonas Madureira. Eu já mencionei esse livro aqui. E ele justamente trata dessas duas facetas. Você ser discípulo é você, em primeiro lugar, receber de Cristo o ensinamento, você olhar para Ele e ir aplicando na sua vida aquilo que Ele está transformando você, cada vez mais a sua imagem.
ao mesmo tempo em que você está ensinando outros a também seguirem a Cristo, mostrando o caminho de como é andar com Cristo. É o que Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo olhava para Cristo e era discipulado por Cristo através da vida dele, através da palavra que ele nos deixou, ao mesmo tempo em que ele ensinava outras pessoas que também iriam ser discípulos de Jesus. Então, discipular é ajudar alguém a aprender progressivamente a palavra de Deus para o tornar maduro, para o tornar um discípulo que se desenvolve. É fazer um aprendiz, um verdadeiro seguidor de Cristo. É treinar, é desenvolver uma pessoa nas verdades da Escritura e aplicar isso ao estilo de vida adquirido através desse viver. Não adianta nós sermos pessoas que estudamos a palavra de Deus, que lemos ela, mas que essa palavra não me transforma no meu dia a dia. O meu viver não é transformado pelo que eu aprendo. As pessoas não conseguem ver em minhas atitudes o que a palavra de Deus tem feito em mim. É impossível que uma pessoa que sinceramente queira ser um discípulo de Cristo, que prossiga anos e anos e anos sempre sendo da mesma forma. O que eu quero dizer? Se você era turrão, brigão, xingava todo mundo e conheceu a Cristo, a presença de Cristo na sua vida vai te transformar dia após dia. Não significa que essa natureza vai morrer dentro de você, porque isso é seu. Mas você vai aprendendo a dominar, porque isso é um fruto do Espírito. Aprender a dominar o seu antigo eu. Você aprender a fortalecer a sua nova criatura e ser transformado através dessa vida. O seu estilo de vida deve mudar quando você anda com Cristo. Se a pessoa falava palavrões, ela é uma pessoa que pouco a pouco vai mudar o seu vocabulário. E cada um tem a sua dificuldade diferente. Eu tenho minhas fraquezas, o irmão tem outras fraquezas, talvez as minhas fraquezas para o irmão, você pense, isso aí é muito fácil para mim, mas para mim é um trabalho, assim como talvez as dificuldades que o irmão tem, para você sejam as coisas mais incríveis e pesadas do mundo, quanto para mim nem me afeta o saber disso, pensar, olha, tem gente que tem dificuldade com relação a isso. Então, nossa função é discipular os discípulos que Deus está nos dando. E veja que quando a gente fala em fazer discípulos, a gente muitas vezes fica preocupado com a próxima geração. O que vai acontecer depois de nós? Quando nós não estivermos aqui, o que vai acontecer depois de nós? Mas a nossa visão como cristãos não pode ser limitada à próxima geração. Mas a nossa visão tem que estar sempre focada na próxima da próxima geração. 2 gerações à frente. Nós todos, eu lembro disso numa mensagem que eu ouvi, nós todos estamos a uma geração de sermos destruídos. Toda a sociedade que existe no mundo está a uma geração de ser destruída. Se nós deixarmos de fazer o que devemos fazer, logo, logo nós deixaremos de existir. E Paulo tinha essa mentalidade. Vai comigo para 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha como Paulo tinha essa visão de que não é só importante nós pensarmos na próxima geração, mas na próxima da próxima geração. 2 gerações à frente. Segunda Timóteo 2, versículo 1. 2 de Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então você veja que Paulo está dizendo o quê? Em primeiro lugar, Timóteo, fica firme, fica mais forte, se fortalece, não deixa esmorecer, não vá perdendo o ânimo.
Mas agora, Timóteo, tua função como cristão é encontrar outras pessoas e essas pessoas vão fazer o quê? Elas vão ensinar outras. Elas vão ensinar a próxima geração depois delas. Elas não vão simplesmente ensinar agora essa geração, mas vão atrás de outra e de outro e de outro, para que as próximas gerações estejam alimentadas. Hoje de manhã eu falei para os jovens que a minha preocupação não é com eles especificamente. Quando eu estou ensinando eles, a minha preocupação é quem vai vir depois deles. A gente ensina os jovens porque a gente tem a visão de que a Bebel, de que a Teté, de que a Ana, de que todos esses menores, o Arthur, todos esses menores, eles precisarão aprender de Deus. E quem é que vai ensinar de Deus para eles? São os jovens que eu tenho hoje em dia. Essa é a geração que vai fazer. Porque uma das dificuldades, agora eu vou compartilhar uma questão ministerial, uma das dificuldades que a Cojubaçu está enfrentando é justamente isso. A minha geração tomou conta da Cojubaçu pelos últimos 10 anos. Somos nós. Só que a minha geração está chegando aos 40. Quase todos nós. Quase todos nós. E da nossa geração para a próxima geração tem um buraco que não tem ninguém naquela geração. A gente olha quase para os de 20 e poucos e a gente pensa, tem um aqui, tem outro ali, tem um lá que talvez, às vezes está bem, às vezes... tem um buraco. Sabe? E aí você fica pensando, o que será das futuras gerações? O que será do Ministério Cojubaçu e tantas outras coisas? Então nós precisamos entender que nossa preocupação não é agora com a próxima geração. Porque a minha geração, dos 30 e poucos, a gente vai durar, teoricamente, um certo tempo. Então a igreja não vai fechar em pouco tempo. Mas se essa geração dos 30 e poucos não passar essa visão para a próxima geração, logo isso deixará de acontecer. E isso é algo terrível. Já aconteceu na história de Israel e deve ser aplicado para nossas vidas. Vai comigo para Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2. Olha só o que é terrível quando há esse buraco, quando há esse pulo, quando há esse distanciamento da verdade, quando há esse distanciamento de pessoas que sabem quem é Deus. Juízes capítulo 2, só um versículo, versículo de número 10. Juízes 2, 10 diz: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E depois, versículo 12, deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então é isso que acontece quando nós não estamos preocupados com essa sucessão, quando nós não estamos enxergando que a igreja vai continuar. A igreja vai ter que prosseguir. Eu não tenho a certeza de que Cristo vai voltar ano que vem. Esse ano, daqui a 2 meses, eu não tenho certeza de nada. Meus avós, quando viam grandes guerras, como eles passaram na época lá, nos anos 40, final dos anos 30, anos 40, para eles aquilo era um sinal de que as coisas estavam chegando ao fim, e não chegaram. Os meus pais, nos anos 80, com a proliferação da AIDS, com todas aquelas coisas ali, anos 80, anos 90, pensaram que talvez estava chegando o fim dos tempos, e não chegou. Agora, com a pandemia, a gente pensa, agora chegou a nossa vez, e talvez não vai chegar. E talvez as coisas vão indo, e a gente acha que parece estar tudo muito ruim, mas Deus é muito do longânimo. Essa é uma situação. Então pode ser que piore muitíssimo mais, até que isso venha. Então o que é que nós hoje, cristãos, nós hoje, Igreja de Cristo, temos feito para que isso se perpetue? Para que isso continue, para que a próxima geração saiba quem é Deus.
para que a próxima geração possa dar razão da fé que ela tem. Ou que pelo menos ela tenha uma fé. Porque, infelizmente, da maneira como as coisas estão indo, é muito provável que logo, logo, tudo isso deixe de existir. É muito provável que você olhe assim, todo um país, eles fazem alguns cálculos. Um dos cálculos que é feito hoje no Brasil, que é preocupante, é a questão da pirâmide de idades. Por quê? Porque nós temos uma população que ano após ano é reduzida. Os pais têm menos filhos ou não têm filhos, decidem ter animais ao invés de filhos, e a população ativa vai diminuindo. Só que acontece, hoje em dia nós temos mais saúde, nós temos mais possibilidade de viver e nós vivemos mais tempo. E por vivermos mais tempo, isso preocupa um país porque as pessoas vão chegar à aposentadoria. E se elas chegam à aposentadoria, quem é que vai sustentar essas pessoas que por anos foram contribuindo? Porque o governo já gastou todo o dinheiro que vocês deixaram lá. Nada do que vocês deram, o governo guardou, ele já gastou tudo. Para que aquele sistema continue se perpetuando, é necessário que mais pessoas trabalhem para que aquilo continue. Se nós olharmos para nós, Igreja de Cristo, faz uma análise. Quantos de nós temos mais de 60, entre 40 e 60, entre 20 e 40, entre 10 e 20, entre 0 e 10? E você vai ver que a nossa pirâmide também está assim. A nossa pirâmide também está assim. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A igreja precisa aumentar a pirâmide, inverter a ordem da pirâmide, que a base seja maior, de mais jovens, e cresça para que as próximas gerações também possam conhecer o Senhor. Para que mais e mais pessoas no futuro venham conhecer o Senhor. É muito egoísmo de nossa parte só pensarmos em nós. Nós estamos salvos. Nós já conhecemos ao Senhor. Mas é justamente isso que fez a nação de Israel cair e ficar completamente longe de Deus. Então, nessa noite, eu gostaria que nós, pensando, e as próximas gerações? E o que vai acontecer com as próximas gerações? Que nós considerássemos um salmo muito interessante, mas muito triste. O Salmo 78. É um salmo muito interessante, mas um salmo muito triste. Porque trata sobre esse assunto. Porque nos aponta situações como essas, de gerações que vão vindo, rebeldes, e vão se separando, e vão ficando cada vez mais longe de Deus, e por causa disso, grandes coisas terríveis acontecem com o povo de Deus. Então, antes de nós entrarmos na análise, no estudo do Salmo 78, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por essa noite e a oportunidade de abrirmos Tua palavra mais uma vez. Deus querido, nós precisamos de Ti e precisamos que o Senhor aqueça os nossos corações para que nós tenhamos o desejo de produzirmos mais e mais seguidores de Cristo. Que mais e mais pessoas possam conhecer quem Jesus é. Eu sei que não é nossa função a salvação, mas nós devemos ter esse profundo desejo e clamarmos ao Senhor para que isso possa mudar, para que a nossa situação possa mudar, para que mais pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Se nós não virmos a Tua mão agindo em nossa vida, em nossa congregação, em nossa igreja, logo, logo isso aqui serão somente paredes bonitas. Um teto bonito. E nada mais. E infelizmente isso nós podemos ver na história, quando nós olhamos para países que também foram como nós, países que tiveram pujança, mas que hoje são mortos no cristianismo. Então nos ajuda, Pai, a ter o desejo de ensinar a verdade, de amar a verdade, de viver a verdade, que nosso viver possa ser um grande testemunho às pessoas. Que as pessoas observem nossa vida e falem, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo que eu não tenho. E que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade. E através da Tua graça, do Teu poder,
possam ser salvas. Nos ajuda, Pai. Nós somos pecadores, nós necessitamos de Ti. Então, por favor, Senhor Jesus, ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor. É o que nós oramos no nome de Cristo. Amém. Então, realmente, isso é algo que acontece. Quando nós olhamos outros países como um país que produziu um Charles Spurgeon, a Inglaterra, em todo o seu poderio, hoje, ir ao tabernáculo é simplesmente um passeio turístico e não mais um lugar que as pessoas vão para a adoração verdadeira, não da forma, pelo menos, como existia na época de Spurgeon. Então é muito triste essa situação, e aqui nós vamos ver um salmo que retrata isso, que retrata essa situação. Começando no versículo de número 8. No versículo de número 8, nós vamos ver um resumo sobre essas pessoas que o Salmo 78 está tratando, onde ele diz: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Então esse é o resumo de quem era esse povo. Um povo obstinado, um povo rebelde, uma geração, essas imagens para mim são muito boas de entender, uma geração de coração inconstante. Uma hora meu coração está quente, ardendo, eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, e eu vou servir a Deus, e no momento seguinte, nada. E eu amo a Deus, e nada. E assim, inconstante. Uma geração que não teve fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Quando a gente pensa em relacionamentos, porque nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. Eu fico pensando, já imaginou que casamento resistiria a uma vida assim? Meu amor, eu te amo, e trai. Meu amor, eu te amo, e trai. Que mulher ou que homem continuaria num relacionamento assim? Não continuaria, não resistiria. Mas com Deus nós tratamos ele dessa forma. Amamos um dia, o traímos no outro. Não se esqueça, não ache que você pecar é simplesmente cometer um erro. Pecar é trair a Deus. Por isso Tiago vai chamar a todos nós de adúlteros e de adúlteras. Não sabeis vós que a amizade, esse relacionamento com o mundo é inimizade com Deus? Então, muitas vezes nós flertamos com o mundo, pensamos no mundo, andamos de mão dadas com o mundo e achamos que está tudo bem, e Deus não aceita isso. Mas agora nós vamos esmiuçar e vamos ver como é que nós não devemos fazer. Uma das melhores maneiras para nós aprendermos o que fazer é saber o que não se fazer. E essa geração aqui vai ensinar claramente o que não é servir a Deus. O que não é servir a Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui no Salmo 78 que essa geração era uma geração que esqueceu dos feitos de Deus. Uma geração que esqueceu dos feitos de Deus. Versículo 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como em abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Então essa geração, primeira coisa que nós precisamos entender, do que nós não podemos ser uma geração que se esquece do que Deus fez por nós. Nós não podemos esquecer, na verdade, o que Deus fez por nós.
Aquele clássico hino que fala conta as bênçãos não é para você simplesmente ficar ali ao redor, mas é um exercício que deve ser constante. E quanto mais nós vivemos, mais nós temos o que falar de Deus. E quando nós constantemente trazemos à memória tudo o que Deus é, por mais que nós estejamos em uma temporada passando por momentos de dificuldade, as bênçãos de Deus vão sobressair aquilo. Você vai pensar, agora está difícil, a situação agora é difícil, mas o meu Deus, ele não falha. Eu lembro tempos atrás que ele não falhou comigo. Quando eu olho para a minha vida, essa marca na testa, eu perdi muito sangue, mas muito sangue mesmo. Deus me livrou. Ele me permitiu que meu tio estivesse perto, que pegasse o carro, que fosse rápido para o hospital. Eu não lembro de muita coisa porque eu era pequeno, mas uma das imagens que eu tenho vívida na minha memória é minha mãe, porque eu estava deitado com a cabeça no colo dela, é minha mãe pegando toalhas brancas, colocando aqui na minha testa e tirando toalhas vermelhas de cima de mim. Porque saía muito sangue, o rosto tem muito sangue. E Deus me livrou. Aí passaram-se alguns anos. Eu tenho uma apendicite, uma coisa comum. Quase todas as pessoas fazem uma cirurgia, 2 dias estão em volta para suas casas. Mas no dia que eu vou fazer a cirurgia, no momento da cirurgia, o que acontece? Ela explode e suja tudo lá dentro. Eu poderia ter pegado uma bela infecção, mas Deus me livrou. Quantas vezes Deus não me livrou de atropelamentos mil? Eu nunca vou esquecer uma vez. Eu estava voltando, acho, no mercado, se não me engano. E ali na Avenida Nonoai, onde eu morava, tem aquelas árvores no meio fio ali, entre as duas pistas. E essas árvores têm raízes muito altas, muito altas. E uma vez, eu nunca vou esquecer, eu pisei numa raiz e eu senti meu corpo balançar para cá. Eu senti. Eu ouvi, eu estava bem perto de um posto de gasolina, até hoje numa esquina ali. Eu ouvi o som das pessoas dizendo... Ah! E o meu corpo voltou. Todo mundo acreditava que eu ia cair na pista e ia morrer atropelado, porque tinha um carro muito perto de mim. Mas assim, era evidente, deu para ouvir o som das pessoas. E meu corpo foi e voltou. Eu não sei explicar. Anos atrás, era Dia dos Namorados. Eu acho que foi 2017. Eu vim para cá. Não, foi 2019, porque eu já estava casado. Eu vim para cá, parei meu carro ali perto do ponto frio ali da Otto. Tem aquela ruazinha onde ficam os táxis. Eu parei meu carro, desci, fui a pé até a chocolateria, comprei chocolates para a Lu, voltei para o carro. Quando eu entrei no carro, um carro veio e se atravessou na minha frente. Se atravessou. Eu não tinha espaço para dar ré, não tinha espaço para ir para frente, eu fiquei travado. Falei, pronto, vão me roubar, eu tenho meu computador, paciência, vão levar meu carro, sei lá o que vai acontecer. Eu baixei o vidro, sem eles me pedirem, eu baixei o vidro. O cara olhou para mim e falou, mano, que horas são? Eu olhei, que tem um reloginho aqui, eu olhei, falei, acho que era tipo 1 e pouco. São 1h15. Tá bom, obrigado. Ele saiu e foi embora. É inexplicável. Ninguém joga o carro na sua frente para perguntar que horas são. Eu não sei o que eles viram quando eu baixei o vidro, mas eu sei que Deus me livrou. Então Deus, ele faz essas coisas e a gente às vezes se esquece de tudo isso. E quando vem uma situação difícil, a gente já não ama mais Deus. Não posso mais te amar, Deus, porque você não me ama. Olha onde é que o Senhor me levou. Não, quando nós lembramos das experiências que nós temos com Deus, da vida que nós temos com Deus, isso vai fortalecer a nossa fé. Mas essa geração aqui se esqueceu de quem Deus era. E sabe, quando você lembra quem Deus é e o que Ele já fez por ti, você vai continuamente amar e vai passar isso para a próxima geração, dizendo, tá difícil, tudo bem, mas você vai ainda ver Deus mudando a sua vida, Deus agindo na sua vida. E isso não é uma teologia de prosperidade, de bênção, de Deus vai fazer a tua vida ser melhor, porque pode ser que a tua vida nunca melhore, mas ainda assim Ele vai ser fiel. Ele nunca vai te deixar faltar nada no meio da tribulação.
Ele vai ser o pastor que vai passar junto contigo no vale da sombra da morte. Deus não é, o pastor não é assim, ó, vai ovelhas e passe pelo vale. Não. Ele é aquele que atravessa o vale contigo para te levar a campinas, a relvas verdejantes. Então esse é o nosso Deus. Então o que nós não devemos fazer para que a próxima geração e a geração após ela venha a ser prejudicada? Nós não podemos esquecer os feitos de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer. Olha o que Deus fez para esse povo. Abriu o mar, segurou as águas como dois montões, né? Aqui ele chamou de dique, tem duas muralhas, depende da sua versão. Ele colocou uma nuvem que de dia protegia eles, de noite aquela nuvem fazia fogo com uma coluna e aquecia. Que coisa mais maluca. Se você for olhar, eu vou tentar achar. A semana passada eu consegui cumprir o que eu prometi, né? Tem um vídeo que vai estar falando sobre os possíveis locais da travessia. Hoje em dia é muito mais difícil para filmar lá naquela região. Mas tem um vídeo que mostra provavelmente a praia que foi feita a travessia, onde o povo ficou parado para poder atravessar. Naquela praia, a areia daquela praia, uma parte dela está queimada e fossilizada. E as pessoas disseram, isso aqui só pode acontecer porque fogo vem em cima disso aqui. A areia não solidifica dessa forma naturalmente. Algum fogo estava aqui em cima e queimou essa areia e solidificou isso aqui. E nós sabemos que enquanto o povo atravessava, a coluna bloqueou os egípcios de alcançar o povo de Israel para que eles pudessem atravessar. Aquilo é uma evidência clara de que ali, muito provavelmente, foi ali o ponto da travessia. Tem muitas outras questões que mostram isso. Mas você vê evidências da verdade das Escrituras, de que Deus realmente fez o que fez. E mesmo ele tendo feito tudo isso aqui, esse povo se esqueceu de Deus. Se esqueceu de Deus, deixou ele para lá. Então nós não podemos esquecer das coisas que Deus fez. Segunda coisa que nós não devemos fazer, nós não devemos desafiar o nosso Deus. Não devemos colocá-lo em prova. Versículo de número 17. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. E se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesmo no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e fez seu poder conduziu o vento do sul, e pelo seu poder, também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que lhe desejavam. Então veja, nós não devemos também ser povo que tenta Deus, que prova Deus, que desafia Deus. Será que Deus pode fazer isso? Quando nós clamamos por algo muito difícil, não significa necessariamente que você está desafiando a Deus. Mas agora, quando você testa ele dizendo assim, ó, Deus, será que isso é tão poderoso assim? No sentido de desconfiança do seu poder, isso é um pecado. Isso é um pecado. Muitas vezes nós pedimos coisas grandes para Deus. Esperamos coisas grandes de Deus porque é um grande Deus.
mas sempre submetendo a vontade dele a esse pedido. Deus, o Senhor pode fazer isso, mas é a tua vontade. Não é o meu desejo, não é o meu prazer, não é a minha satisfação pessoal que está contando aqui. Mas o que vale aqui é a sua vontade, é o seu plano, é o seu ministério. Meu desejo é que esses bancos estivessem completamente lotados, que não houvesse espaço, que nós precisássemos fazer como algumas igrejas fazem, fazer check-in, porque não cabe, está pequeno demais, temos que planejar um outro auditório, com outra possibilidade, em outro lugar. Esse é o meu desejo, mas isso não é para glória nossa, para que a igreja se torne famosa, para que as pessoas nos reconheçam na cidade, para que quando a gente vai em algum lugar as pessoas, você vai naquela igreja. Não é esse o nosso intuito. Mas muitas pessoas trabalham com Deus dessa forma. Têm a coragem de colocá-lo em prova como se fosse uma pessoa como eles. Você não é tão forte assim. Veja o que eles falaram aqui. Tudo bem, Deus, você conseguiu fazer água no deserto. Você conseguiu colocar água no deserto. E eles assim, água no deserto, né? É difícil, né? Mas será que ele conseguiria nos dar carne também? Mas tem pessoas que ficam desafiando a Deus. Às vezes não é nos seus pedidos que nós desafiamos a Deus, mas é na maneira como nós nos conduzimos. Será que Deus pode me perdoar mais uma vez pelo meu pecado? Será que Deus pode ter mais misericórdia na minha vida do que Ele já teve até agora? Será que Deus pode ser mais longânimo comigo do que Ele já foi agora? Talvez a gente não esteja pedindo coisas materiais, físicas para nós, mas nós desafiamos a Ele em várias outras situações da nossa vida. Especialmente, eu acredito que nós flertamos muito com muitos pecados que nós temos. Esperando, será que Deus vai ter mais e mais e mais paciência comigo? Será que hoje eu ainda não tomei uma decisão lá de Cristo, mas será que talvez mês que vem, daqui a 3 anos, E nós tentamos a Deus. Nós provocamos a Deus. Nós fazemos Deus ficar irado contra nós. Talvez Deus vai fazer como eles. Vai dar o que eles pediram. Vai permitir, mas pode haver o momento posterior. O momento de transição. Porque ali depois nos versículos seguintes vai dizer que eles ainda estavam com a carne na boca. E Deus trouxe a sua ira sobre eles. Trouxe a sua ira sobre eles. Versículo 31. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Não teve idade, não teve nada. Ele foi e castigou todos. Castigou todos. Não podemos ficar desafiando a paciência, o amor, a longanimidade, nada de Deus. Nada de Deus. Nós não podemos fazer isso. Se hoje você sabe que existe alguma coisa na sua vida que não está correta, acerte hoje. Acerte hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem, não deixa para uma próxima situação. Você não sabe quando é a próxima situação. Você não sabe se vai existir o seu próximo amanhã. Então nós precisamos ter isso. Não sermos uma geração que desafie, que tente, que seja rebelde contra Deus. Terceira coisa que o Salmo 78 vai nos falar é que nós não podemos ter falsos arrependimentos. Nós não podemos ter falsos arrependimentos. Versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha,
e que o Deus Altíssimo, seu Redentor, lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Todo mundo já passou por isso. Você pedir perdão para Deus e cair no mesmo lugar. Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso. Você vai e pede perdão e passa 2, 3 dias, cai de novo. Passa 2, 3 dias, cai de novo. Passa um dia, cai de novo. E aí você pensa, eu nunca vou sair desse buraco. Mas o que eu percebo na minha vida, onde houveram mudanças consistentes na minha vida, foi quando eu verdadeiramente me quebrei diante de Deus. Não foi quando eu pedi perdão. Não foi quando eu falei, Deus, poxa, que mancada de novo, né? Você me perdoa aí, Deus. Mancada. Todas as vezes que meu pedido de perdão foi esse, ele não durou. Ele não durou. Mas sempre que eu me dobrei diante de Deus, que eu me quebrei, que eu pedi, Deus, me ajuda, me salva de mim mesmo. Essa é a frase que Deus conhece bem o meu coração, falando, Deus, me salva de mim mesmo. Eu não consigo sair desse buraco. Quando eu me quebrei, essas foram mudanças consistentes na minha vida. Consistentes na minha vida. Porque muitas vezes nós confessamos a Deus, mas a gente, na verdade, só confessa conosco mesmo. A gente fala para que a gente pense, não, agora eu pedi perdão, está tudo certo, mas esse pedido de perdão não chegou até o trono de Deus. A gente traz uma falsa paz sobre nós mesmos. A gente traz uma falsa ideia de que pedimos perdão, quando na verdade nunca houve verdadeiro arrependimento. Só um mero remorso. Só um mero remorso. E isso foi o que aconteceu com eles aqui, porque começou a morrer gente. Começou a morrer gente, eles pensaram, vai me alcançar isso. Eu vou morrer. A coisa mais a maior extremidade para acontecer para a nossa vida é morrer. Porque se você morre, você não tem como mudar. Morreu, morreu. Acabou. Fim. Não tem mais mudança depois da morte. O que você fez, fez. O que você não fez, não fez. E eles, quando viram que as pessoas ao seu redor começaram a morrer, eles buscaram Deus. Eles se arrependeram. Interessante aqui, arrependidos procuravam a Deus. Mas a ideia que nos parece é que esse arrependimento não era um verdadeiro, puro, completo arrependimento. Porque ele dizia que arrependia, dizia que se lembravam, chamavam ele de sua rocha, chamavam ele de seu redentor, apesar dessas duas palavras aqui na nossa Bíblia aparecer em letra minúscula, lisonjeavam a Deus, mas olha só aquele detalhe do versículo 36, eles lisonjeavam ele com a sua boca e lhe mentiam com a língua. Infelizmente, muitos dos nossos arrependimentos não são mais do que meras palavras que saem da nossa boca, mas que não são verdades que rasgam o nosso coração, que quebram o nosso coração em pedaços. E que a gente tem um coração em pedaços, chega a Cristo e fala, por favor, faz de novo. Transforma esse coração bruto de pedra em um coração de carne. Faz ele verdadeiro para contigo, Deus. E se tem uma coisa que eu acredito que é evidente para as pessoas que nos cercam, é qual é o nosso coração. Se nós temos um coração verdadeiramente que ama a Deus, as pessoas reconhecem isso. Se a nossa adoração a Deus ela é meramente de palavras, as pessoas reconhecem isso. Ele fala que vai na igreja, mas ele está lá nos domingos, mas... E as pessoas sabem disso. Tenha certeza que os seus vizinhos sabem muito mais da sua rotina de igreja, da sua vida com Cristo, do que você pode imaginar. Todas as suas discussões, todas as suas brigas, todas as situações que acontecem na sua casa, seus vizinhos estão observando você.
Seus colegas de trabalho estão observando você. Seus colegas de aula estão observando você. Todos estão observando você. Todos estão observando você. Agora, se você ama de verdade, as pessoas vão dizer: eu não acredito no que ele acredita, mas ele realmente vive o que ele acredita. Ele vive o que ele acredita. É óbvio que aquilo ali é verdade para ele. Eu posso não concordar, mas é óbvio que ele ama Cristo. É óbvio que ele está junto com Cristo. É óbvio que eles andam juntos. Então nós não podemos ter falsos arrependimentos. Se é necessário dobrar os joelhos aqui nesses degraus, se é necessário falar com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu vizinho, com o seu irmão em Cristo, com o seu pastor, fale, não deixe isso prosseguir. Seja verdadeiro na sua vida. Como eu falei hoje com os jovens, seja sincero. Seja sincero. Falei com os jovens. Meus jovens agora estão todos, literalmente todos, no 2º grau. E eu sei o que é o 2º grau na minha vida. Eu sei o que aconteceu na minha vida durante aqueles 3 anos que eu estive chamado ensino médio. E eu falei para eles coisas hoje que talvez escandalizaram eles. Abri o meu coração para coisas que talvez eles não imaginassem que eu diria para eles. Mas eu precisava alertar eles da verdade. Eu precisava que eles fossem entrar amanhã nas suas escolas sabendo o que pode acontecer. Sabendo as dificuldades que eles vão enfrentar. E meu planejamento para com eles, no retorno agora das programações de sábado, é nós tratarmos esses assuntos polêmicos de maneira clara e franca. Sem barreiras, sem tabus. Falar o que tem que ser falado. E saber o que tem que ser falado. Porque se eu não ensino para eles sobre sexualidade, a escola vai. Se eu não ensino para eles sobre gênero, a escola vai. Se eu não ensino para eles sobre drogas, a escola vai. Então eu preciso ser explícito. Eu preciso falar a verdade, ainda que isso choque as suas vidas. Mas eles precisam saber que nós não estamos brincando de igrejinha. Que a gente não está indo lá só para contar uma historinha, um bonitinho, um princípio legal. Mas a gente quer resgatar eles desse mundo mal e ao treiná-los como discípulos de Cristo, eles irem e discipularem outras pessoas que também serão discípulos de Cristo. E isso vai ser o que vai produzir um crescimento efetivo e duradouro à casa de Deus. Então é necessário que nós tenhamos verdadeiros arrependimentos. Eu falei para eles, o meu desejo é que vocês cheguem num ponto de falar tudo o que está passando no coração de vocês. Falar, olha, rolou isso mesmo, está acontecendo isso, eu preciso de ajuda. Para que assim a gente possa ajudar de verdade. Se fala costumeiramente no mundo que existem 2 profissionais que você não pode mentir nesse mundo. O seu advogado e o seu médico. Você não pode chegar para o seu advogado, foi só uma coisinha. Não, você tem que falar para ele tudo o que aconteceu. Ele vai resolver o problema, mas você tem que falar tudo o que aconteceu para ele. Para o seu médico, você não fala, é só uma dorzinha. Você tem que falar tudo o que está acontecendo. Porque se você não falar, aquilo vai piorar. Se você não verificar, aquilo vai crescer. Não tem o que fazer. Da mesma forma somos nós diante de Deus. Nós precisamos ser explícitos, verdadeiros, sem barreiras, sem filtros, sem tabus. Devemos ter arrependimentos verdadeiros. Quarta coisa que esse Salmo 78 vai nos ensinar é que essa geração foi uma geração que continuamente pecou. Esse ponto está alinhado com o anterior, que eles não tinham um arrependimento verdadeiro, e não somente eles não se arrependiam, mas eles continuavam pecando, que é pior ainda. É saber que está errando e continuar errando. Versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a todas a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram.
tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, e de como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoa. Então, uma vida de pecado contínuo também é algo que tem que ser longe. Como eu falei agora há pouco. Quem está ao nosso redor está olhando a gente. Constantemente. Sempre, sempre, sempre. Ah, ele vai na igreja, mas sempre segunda-feira é assim. Ele diz que eu vejo às vezes ele sentado na frente de casa lendo a Bíblia, mas vive falando assim. Não pode ser assim. E se tem alguma coisa que, assim, eu não tenho esse privilégio que os irmãos têm, mas tem uma coisa que seus filhos sabem, é se a sua vida de igreja é igual à sua vida de casa. Se a sua vida de igreja é exatamente o que você vive em casa. Se aquele pai amoroso, que abraça todo mundo, que é receptivo, é o pai amoroso da sua casa. Se a mãe, que é toda sorriso para todo mundo, é a mãe toda sorriso em casa. Se o filho, que é um santinho, com a auréola na cabeça, é um santinho em casa. Isso funciona dos dois lados. Todo mundo que está na casa sabe quem você verdadeiramente é. Você pode colocar uma máscara aqui. Você pode se transformar enquanto você está aqui. Existem muitos crentes que são verdadeiros travestis. Se maquiam, colocam uma maquiagem pesada para esconder quem eles verdadeiramente são. Se você olha o Pablo Vittar sem maquiagem, o Pablo Vittar com maquiagem, são duas pessoas diferentes. Você não consegue reconhecer aquele homem naquele travesti. Não consegue fazer a conexão. Nada. O olhar, a boca, o cabelo, em nada você consegue ver isso. Em nada você consegue ver isso. Muitas vezes nós somos Pablos Vittar cristãos. Somos travestis, maquiados, montados. E quando mostram a verdade, você fica, caramba, quanta diferença. Quanta diferença. Porque não há a verdade em si. A vida que vivem é uma vida transvertida. E nós não podemos ser assim. Igreja de Cristo, nesse dia que é um parímetro, eu acho que é a palavra que se usa, né? Que é 2002, 22, tudo é uma sequência igual, né? Todos os números são 2002, mais 22 e assim por diante, né? E vai ser melhor daqui a 2 dias, que aí vai ser 22, 02, 22, 02, e assim por diante. Então, nós, Igreja de Cristo, não podemos ser travestis cristãos. Nós precisamos ser verdadeiros e não continuar andando nas práticas pecaminosas que temos vivido. Nós não podemos fazer assim. Se é nosso interesse verdadeiro que esta igreja prossiga existindo nos próximos anos. E a quinta e última coisa que esse povo fez, que aqui ele vai descrever várias coisas dos milagres lá que Deus fez no Egito, mas no versículo 56, não somente a geração que saiu do Egito foi reprovada, mas também a geração que seguiu a ela também foi reprovada, muito em virtude da geração que saiu do Egito. Versículo 56. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com os seus altos e o incitaram a zelos com a sua
as suas imagens de escultura. Não somente aquela geração foi terrível, mas a geração que se seguiu foi tão ruim quanto. A próxima geração fez como os seus pais. A imagem do arco enganoso, do arco quebrado, do arco defeituoso é incrível. Porque a palavra pecado, ela tem esse princípio de você errar o alvo. Você ter um objetivo, uma meta, ali é como eu agrado a Deus, é isso que Deus quer da minha vida. E quando eu não acerto esse ponto, eu estou pecando. Eu estou errando o que eu deveria fazer. Agora, se você tem um arco defeituoso, a chance de você acertar o alvo é muito, muito, muito menor. Porque você até pode mirar e tentar acertar. Mas o arco defeituoso vai errar a rota. Ele vai mudar o destino. Ele vai ir para o outro lado. Isso me ensina claramente que não adianta tentar fazer a vontade de Deus quando nós estamos no pecado. Se você não se arrepende, você não vai conseguir acertar o alvo. Por mais que você tenha uma boa intenção, se você continua andando no pecado, você jamais vai acertar o alvo, porque o seu arco está defeituoso. Você pode ter a melhor das intenções, você vai continuar pecando, porque seu arco está defeituoso, o seu corpo está defeituoso, você não é verdadeiro diante de Deus, você nunca vai acertar o alvo. Pode mirar o que for, você não vai acertar o alvo, porque o seu arco está defeituoso. É por isso que é necessário, não somente nossa geração, mas todas as gerações serem verdadeiras diante de Deus e se arrependerem verdadeiramente diante de Deus. Parar de brincar de igrejinha, parar de dizer amém, aleluia, e não ter vidas que querem mostrar, frutificar, produzir mais. Nós precisamos, todos nós, escolhermos os nossos alvos e sermos fiéis aos nossos alvos. Em produzir mais discípulos, em produzir mais pessoas que vão seguir a Deus. Eu não vou conseguir discipular todos vocês, eu já entendi isso. Então eu tenho que ter os meus alvos. E os meus alvos têm 4 alvos específicos. 4 alvos específicos são os meus alvos. É quem eu quero olhar e falar, graças a Deus eles estão seguindo hoje. Porque se de 1 virarmos 4, de 4 podemos virar 16, de 16 podemos virar 32, e assim nós podemos crescer mais e mais. Podemos virar 64, desculpa, não 32. E assim a gente pode crescer cada vez mais. Assim a gente pode crescer cada vez mais. Mas nós precisamos discipular, sermos verdadeiros, termos o coração sincero, e falar, Deus, eu não sei fazer isso, mas eu quero isso, pela tua graça, para a tua glória, eu quero isso. Então é necessário, que se você quer que próximas gerações venham a conhecer, o seu arco não pode ser defeituoso. Não vai acontecer. Você nunca vai mostrar a verdade para uma pessoa. Eu não sei pilotar uma motocicleta. Eu não tenho condições nenhuma de dizer, olha, sobe na motocicleta, faz isso e vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu não sei fazer isso. Eu não sei. Eu posso ensinar uma pessoa talvez a dirigir, porque dirigir eu sei. Se você não é santo, você não vai nunca ensinar alguém a ser santo. Não vai ensinar. Não tem como acontecer. Para que a pessoa possa produzir outra pessoa, o discipulado possa ser verdadeiro, você precisa, primeiramente, você ser verdadeiro. Aquele processo que nós falamos, seguir a Cristo e ensinar outros a seguir a Cristo. E como é que nós fazemos isso, então? Graças a Deus, Salmo 78 mostra claramente o que é que Deus quer de nós. Versículos de 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. É isso que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, nós temos que ouvir a voz de Deus. Se esse livro aqui não falar conosco, a gente não vai ser bom discípulo de Cristo. Impossível, impossível. E eu sei, irmãos, eu sei que tem dia que não dá vontade de abrir a Bíblia. Não dá, não dá. Tem dia que a gente está triste, a gente está cansado e não dá vontade de abrir a Bíblia. Não dá vontade de abrir a Bíblia. Mas isso não deve impedir que no próximo dia eu tente abrir a Bíblia. Ou no próximo dia eu tente abrir a Bíblia. O pior do que não abrir a Bíblia hoje é não abrir a Bíblia por 10 dias porque você não abriu hoje. Se você não abriu a Bíblia hoje, que amanhã possa ser o dia que você vai abrir a Bíblia. Se você está 10 dias sem abrir a Bíblia, que possa ser hoje o dia que você vai voltar a abrir a Bíblia. Nós precisamos ouvir, escutar, e como fala bem claro, prestai ouvidos. É você tirar o seu ouvido e colocar ali, exclusivo, completamente focado naquilo. Nossa geração é uma geração que tem dificuldade de fazer uma atividade por vez. Como eu me cobro disso? Porque eu lavo louça e ouço rádio. Porque eu faço isso e faço aquilo. Eu estou sempre fazendo duas coisas. Sempre. Então eu me cobro muito de, no momento que eu estou naquele lugar, eu estou naquele lugar. E não é fácil. Vira e mexe, eu posso estar num lugar, daqui a pouco eu puxei o telefone e já olhei de novo. E eu falo, não, Daniel, no momento que você está num lugar, você está no lugar. Esquece o que está ao seu redor. Ah, mas aí fulano vai ficar preocupado que eu não respondo. Paciência. As coisas eram assim antigamente, todo mundo viveu até hoje. E nós precisamos prestar atenção, separar um tempo com Deus. Como disse o John Piper, nós precisamos encontrar um tempo com Deus na nossa rotina e não negociarmos isso por nada. Ser aquele tempo o nosso tempo com Deus. Segunda coisa que ele vai falar é que nós devemos estar dispostos a aprender. Porque para você entender parábolas, para você entender enigma, não vem automaticamente. Existem passagens da Bíblia que você vai ler 1, 2, 3, 50 vezes e não vai fazer sentido. Mas você vai continuar, você não vai desistir e pouco a pouco aquilo vai fazer sentido. Aquilo vai fazer sentido, porque nada nos foi revelado para que a gente não entendesse. Existem coisas que Deus guarda para si. Existem mistérios da parte dele que nós não conseguimos compreender, mas as outras coisas a gente pode compreender. Então nós precisamos de constância em estar querendo aprender de verdade. No versículo 4, aquilo que eu falei agora para os irmãos, não o encobriremos aos nossos filhos. O que eu quero entender com não encobriremos? Quando eu vou falar para o meu filho, eu vou dizer tudo que Deus é, tudo que Ele fez, tudo que eu fiz, tudo que eu sou. E eu tenho um relacionamento sincero. Sincero. Eu sou assim. Os jovens, eu tenho confiança. Todos os jovens, se você perguntar para ele quais são as dificuldades do pastor Daniel, eles sabem dizer. Porque eu disse para eles. Falei, eu caio aqui, ó. É nesse ponto aqui, se eu falhar, eu vou cair. É bem aqui, ó. Se isso aqui acontecer, eu vou cair. Porque é aqui que eu falho. Eu tenho sinceridade de saber que eu falei para eles, eu sou assim. E por isso eu faço assim. E por isso eu fujo disso aqui. Eu não negocio, eu procuro não negociar nessa situação, porque se eu negociar, eu vou cair.
nós precisamos ser francos, sabe? Deixar de pensar que todo mundo que vai na igreja é super crente. Deixar de pensar que quem vai na igreja não tem pecado, não tem dificuldade, não passa por perrengue. Passamos sim. E que bom que nós temos uma igreja que pode ministrar uns aos outros, ser esse sacerdócio santo, sabe? Esse comunhão de falar, de compartilhar um salmo, de ajudar um ao outro. Que bom que Deus nos colocou na igreja que Ele fundou, e essa igreja tem essa função. E a última coisa que ele fala aqui que nós devemos fazer é que nós devemos falar o que Deus quer que nós falemos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei e ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos. Agora, olha só interessante aquilo que a gente estava falando lá no início. A fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. A vida cristã é tão intrínseca na minha vida que a minha próxima geração sabe o que é servir a Deus. E que quando eles tiverem os seus filhos, esses filhos vão olhar e vão falar a mesma coisa que nós falamos. Porque havia verdade naquilo tudo. Havia sinceridade naquilo tudo. Nós transmitimos quem verdadeiramente Deus é. Nós falamos tudo o que Deus nos disse. Nós não ocultamos nada do que Deus fez. Sabe, às vezes tem passagem da Bíblia que a gente tenta passar por cima. Não, vamos falar isso aqui. Sabe, escândalos sexuais, grandes mortandades. Não, a gente não vai tratar sobre isso porque, né, muito polêmico. A gente vai falar sim. Porque Deus não teve vergonha de colocar isso na Bíblia. Porque Ele não tem nada de errado. Se Ele registrou isso aqui, é porque Ele quer que a gente saiba isso aqui. Ah, mas aquilo ali, Ele pediu que matasse crianças e os animais. E quem tivesse, a mãe que estivesse grávida com o neném na barriga, era para matar o neném que estava na barriga também. Sim, Deus falou isso. E nós vamos tratar e vamos falar por que Deus fazia assim. Qual era o objetivo de Deus a fazer isso? E nós não vamos fugir da raia, como se diz, né? Nós vamos ser sinceros e vamos falar o que Deus escreveu. Porque se Deus tivesse vergonha dessas coisas, Ele não ia colocar nesse livro aqui. Mas se Ele colocou é porque Ele falou assim, ó, problema zero. Pode falar. Não tem nenhuma situação que eu me envergonhe disso aqui. Todo o meu juízo, todos os meus pensamentos são 100% corretos. O que eu disse, o que eu mandei, era para ser feito. E você pode olhar que quando eu disse e não fizeram, olha o que aconteceu. Deus não tem vergonha do que Ele falou. E por que eu vou tentar trazer uma imagem de um Deus de amor, que só faz o bem, que não faz o mal, que nunca castiga? Esse não é o Deus das Escrituras. É um Deus santo, santo e santo. E Ele vai tratar isso com justiça, com misericórdia, com amor, porque tudo isso compõe esse grande Deus. E nós devemos falar desse grande Deus às próximas gerações. Então, irmãos, minha oração nessa noite é que todos nós sejamos sinceros. Minha oração é de que exista mudança nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida, haja mudanças verdadeiras e perenes. Não arrependimentos momentâneos. Não lembrarmos de Deus e arrependermos e lisonjearmos Ele com nossos lábios e nosso coração não ser verdadeiro. Mas sermos de verdade igreja de Cristo. De verdade discípulos de Cristo. Discípulos que têm o desejo de agradarem o seu Senhor e de fazerem mais discípulos. Vamos orar. Pai querido, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor permite que a gente abra a palavra. O Senhor permite que a gente fale essas coisas. É tua misericórdia que nos traz aqui. É tua misericórdia que nos deixa capítulos como o Salmo 78, para apontar, para colocar o dedo na ferida, para cutucar aquilo que está muitas vezes encoberto.
Muitas vezes nós tentamos tapar o sol com uma peneira, mas o Senhor não deixa isso assim. Por isso eu clamo a Ti, ó Pai, pelas misericórdias do Senhor e pela ação do Espírito Santo que habita na vida dos crentes. Que os corações que hoje talvez estejam frios voltem a pulsar com o primeiro amor. Que assim como eu falei na semana passada, não seja o primeiro amor, mas o primeiro e único amor. Que isso venha a ser a característica das nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos acomodamos, nós achamos que as coisas eram por um tempo e não são mais, mas não deve ser assim conosco. Por isso eu clamo ao Espírito Santo que age em nós, trabalhe nos nossos corações. Mude as nossas vidas, Deus. Mude as nossas vidas, Deus. Mas o mesmo Espírito que vai nos reanimar, vai nos trazer novamente todo esse ânimo, é o mesmo Espírito que eu clamo para que trabalhe nos corações daqueles que não são teus. Estar na igreja não faz ninguém crente. Assim como estar com Jesus não fez Judas um novo nascido. E eu clamo a Ti, ó Pai, pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, mas que também, como vimos no Salmo 78, um dia vai acabar. E um dia, como diria minha avó, hoje corra para Jesus, pois Ele é teu advogado, porque quando você chegar diante dele, Ele será o teu juiz. E que terrível é chegarmos diante de Ti, na figura de juiz, sem termos um advogado que diga, eu paguei pelos pecados deles. Eu os comprei, eles são meus. Todos os pecados, todas as faltas, tudo o que eles cometeram, pode tirar da conta deles e colocar na minha conta. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti por essa misericórdia. Que nessa semana nós sejamos fiéis ao Senhor, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, para o louvor da Tua glória. Perdoa os nossos pecados, é nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.